E hoje nós vamos falar sobre os pastores à luz da palavra de Deus. Eu gostaria que você estivesse atento a essa palavra, porque nós vamos estar clarificando, às vezes, algumas dúvidas que podem surgir no meio do corpo de Cristo da igreja. E para você que está assistindo aí na internet, no site da nossa igreja, se é em Portugal, se é no Brasil, eu quero dizer que essa palavra vai na força do Espírito Santo para a tua vida, aonde você estiver ouvindo e assistindo agora. E é no nome de Jesus. Abra sua Bíblia primeiramente no livro de Jeremias. Jeremias, listado na Bíblia que nós acompanhamos, dos profetas ditos maiores, não em tamanho, mas porque o livro é maior, mas da mesma importância de todos os profetas que estiveram a serviço do Senhor para o seu povo. Jeremias está ali depois de Isaías, é um livro ali pela metade da Bíblia, quem tem dificuldade de procurar, ele fica na metade da Bíblia mais ou menos. Depois do profeta Isaías, depois do Cântico dos Cânticos, de Provérbios, etc. Capítulo 23. Eu vou estar lendo alguns versos da Bíblia Sagrada em relação aos pastores de Deus. Eu poderia intitular essa mensagem como o pastor dos pastores. O pastor é Deus, o pastor é Jesus Cristo, o pastor é o Espírito Santo. Como eu li no livro de Efésios no começo, o pastor é mais um daqueles que compõem o corpo de Cristo na igreja. E recebe o dom, como recebe os profetas, como recebe os que falam em línguas estranhas, aqueles que interpretam, e todos os dons que Deus tem derramado sobre seu povo aqui na terra, e vai continuar fazendo, porque a obra pertence ao Senhor. Jeremias 23, 4 versículos, do 1º ao 4º, diz a palavra de Deus: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós despertastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e serão fecundas, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, e nem se espantarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O contexto da palavra e o contexto do termo é o termo que nós conhecemos no mundo. Pastor agrícola das ovelhas, é o que cuida das ovelhas, e é trazido à luz da palavra de Deus. Para os dias de hoje, para os pastores, pessoas físicas das igrejas de Deus, e o seu rebanho, que são as ovelhas. Muitos pastores não gostam de pregar esse texto e o que nós vamos ler a seguir em Ezequiel, que é o livro seguinte, porque acha que não é necessário. Mas eu tenho no meu coração, e vocês são testemunhas nesse primeiro ano meu aqui na igreja, que eu não sou nada mais além de vocês por ser pastor, que eu sou um filho de Deus como vocês são, que eu fui criado à sua imagem e à semelhança como vocês foram, e que eu estou sujeito aos mesmos problemas e às mesmas dificuldades de você. Mas eu estou aqui também porque Deus permite que eu esteja aqui. Eu estou trazendo a palavra
do Senhor para suas vidas, porque Deus assim o permite. Não é um mero desejo, uma mera, como se diria, vaidade, que Deus tem me poupado disso. É porque faz parte da palavra de Deus, da obra de Deus, da caminhada de Deus, que haja pastores nas igrejas. E quantos, milhares, milhões existem espalhados pelo mundo? Só que muitos pastores às vezes caem no laço de achar que estão acima do bem e do mal, e não estão. Os pastores serão cobrados das suas demandas, como vocês, ovelhas, também serão cobrados das suas demandas. Não há diferença, porque para Deus não há acepção de pessoas. Assim como é bonito a pessoa falar que o amor de Deus faz que todos sejam iguais, nos direitos, eu quero dizer para você que nos deveres todos somos iguais. Talvez até a cobrança de Deus pelos pastores um dia, a Bíblia não diz, mas vai haver. Pode ser mais rígida, porque nós conhecemos a palavra, nós estudamos a palavra, nós vivenciamos a palavra no nosso dia. Nós não temos o direito, podemos assim dizer, de errar. Mas o importante nesse primeiro texto que eu vos li, nesta tarde, o verso 3 começa falando assim: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Então o pastor é o Senhor desta igreja, o Senhor da tua vida, o Senhor da minha vida. Eu conheço experiências porque eu já passei por elas, de pastores que não agiram corretamente. Mas eu não posso me afastar de Deus ou me afastar de uma igreja por causa do pastor, porque senão a minha motivação está sendo errada, como já lhe disse outras vezes. Eu tenho que estar aqui na casa de Deus por causa de Deus. Eu tenho que estar aqui como um rebanho de Deus, porque eu fui eleito pelo Senhor. Eu alcancei a salvação. Eu confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estou pavimentando o meu caminho rumo ao céu. Eu tenho insistido com vocês para tomar posse da vitória da cruz de Cristo. Às vezes nós não avaliamos o preço que foi pago pela nossa vida. Mas os pastores, os maus pastores, os que não cuidam do seu rebanho, das ovelhas do meu pasto, como fala aqui no primeiro versículo. Porque o pasto é do Senhor, é a palavra dele, que a gente tem que comer, literalmente falando, se possível, todos os dias da nossa vida. Pode ser que eu não seja o pastor ideal para alguns, porque eu falo, às vezes, com um pouco de dureza. Como eu falava lá no Brasil, eu vinha com um cajado maior do que o de Moisés. Mas é porque está na palavra. Porque eu não posso me enganar e muito menos enganar vocês. Eu não posso dizer sim, sim, quando eu tenho que dizer não, não. Eu não posso agradar você por causa de um desejo individual seu. Eu não posso querer fazer o bem para você porque você, sei lá, é muito simpático comigo. Me convida sempre para estar comendo na sua casa. Maravilha. Pastor gosta de comer. Não é só as ovelhas, não. No livro seguinte, eu quero que você vá para Ezequiel. Depois de Jeremias, naturalmente, tem mais um pedaço que chama Lamentações, né, de Jeremias, e o livro seguinte é Ezequiel. No capítulo 34, nós vamos ler um texto um pouco mais longo, mas que vai clarificar um pouco disso que eu estou trazendo como palavra de Deus para as nossas vidas nesta tarde.
pastor, quando ele está numa igreja, ele tem que ser reconhecido como tal. Ele tem que ter o respaldo de Deus naquela igreja. Ele tem que trazer a marca de cada um de vocês nas suas mãos, porque a responsabilidade pelas suas vidas é do pastor, a responsabilidade espiritual. O que vocês fazem lá fora, e se é coisa errada, ou que se vocês fizerem alguma coisa lá fora, eu ainda sim, não tendo culpa, ainda tenho uma responsabilidade espiritual sobre as suas vidas, porque eu tenho que velar por elas. Isso vai ser demandado de mim diante de Deus. Por isso que às vezes eu sou um pouco rigoroso no falar a palavra de Deus. Por isso que às vezes eu digo coisas que não vão ao encontro do desejo de um irmão ou de uma irmã, porque naquele momento aquilo que está sendo dito, orado ou pregado, vai contra o momento que aquela pessoa está passando. Mas eu não posso mudar. Vocês têm que compreender. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu e vocês. E muitas vezes nós pagamos um preço um pouquinho mais caro por causa disso. A incompreensão, o falatório e por aí vai. Tem um teólogo francês, João Calvino, talvez você já tenha ouvido falar dele, lá pelos 1500 e tantos, já faz muito tempo. Ele fala uma coisa interessante a respeito dos pastores. Ele fala que o verdadeiro pastor tem que ter duas vozes. Duas vozes. A primeira é para chamar as ovelhas. E a segunda é para fazer correr os lobos. O mesmo pastor tem que ter essas duas vozes. Chamar as ovelhas. Vem. Estava ali na porta hoje, ali na avenida. Chegaram dois irmãos, eu falei aqui, eu estou como se fosse com um laço aqui. Vem se passar algum brasileiro, algum português, eu puxo o bicho. Venha ouvir a palavra de Deus. Venha transformar a sua vida. Venha mudar. Venha ser curado. Venha ser libertado. Isso você só encontra nos pastos verdejantes do Senhor. No boletim de hoje, a primeira frase da primeira página é do Salmo, talvez o Salmo mais lido do mundo, o Salmo 23. E diz a primeira frase: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Uma das coisas que mais me alegram na palavra de Deus é que não tem meio termo, não é mais ou menos, talvez, vou pensar. Não, é, sim, não. Ah, pastor, não, sim. A palavra de Deus é muito clara. Muitas vezes nós estamos passando uma procuração para o diabo, para ele agir nas nossas vidas. Quando acontece alguma coisa errada nas nossas vidas, nós buscamos logo acusar o diabo, né? E temos que acusar mesmo, que ele anda ao derredor de nós, diz a palavra de Deus, esperando a hora de nos abocanhar. Só que às vezes, muitas dessas falhas, muitos desses problemas que nós atraímos para as nossas vidas, a culpa não é do diabo não, viu? A culpa é da ovelha, não é o lobo que está ali do outro lado da cerca, esperando a hora certa de ir lá morder, de ir lá comer. A culpa é nossa. Aí entra o pastor, aí entra a palavra de Deus, aí entra o cajado, aí entra a exortação, aí entra a oração. Ezequiel 34, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, pastor, espera um pouquinho. E o pastor espera, que o pastor tem que ser paciente. Aí no Brasil, se você está assistindo agora, vocês lembram, né? Eu estou aqui na Grã-Bretanha,
Lá eu falava horário britânico, e vocês me apelidaram horário marcânico, porque eu gostava do horário certo. Mas a idade está me fazendo ter paciência. E eu espero vocês acharem a palavra de Deus. Acharam? Ezequiel 34. 34, o capítulo de Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim elas se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles desmandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, se não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. É dura a palavra, não é? É assim que o Senhor vai fazer com os maus pastores. Em casa, se você quiser, você veja os versículos seguintes, que é uma obra de amor de Deus pela vida de vocês. Às vezes até esse pastor não tem como ter um pouco do amor de Deus por vocês, como o nosso pastor. Eu estava vendo um blog, um site de um renomado líder de uma das maiores igrejas cristãs do mundo. E ele fala um fato ocorrido na Síria, no rebanho, né, no mundo agrícola da Síria. Hoje a gente vê a Síria, infelizmente, enfrentando uma carnificina, pessoas sendo mortas lá, política, governo, etc. Mas essa história é um crente, como eu e você, que vai lá na Síria e vê um local onde tem os pastores com as ovelhas. E ele quer compreender, através da vida do campo, do sentido do pastor com os animais, do pastor com as ovelhas ali, o que diz a palavra de Deus em relação ao pastoreio dele e às suas ovelhas, os crentes, as crentes, os irmãos e as irmãs em Cristo. E ele fala que são 3 pastores que têm e várias ovelhas, 100 ovelhas, vamos dizer assim. E quando o primeiro vai embora, dá uma ordem de comando: sigam-me. E umas 20 ou 30 ovelhas saem daquele bolo de ovelhas, daquele monte de ovelhas, e seguem aquele pastor. O pastor seguinte dá o mesmo comando: sigam-me. E outras 30 ou 40 ovelhas seguem aquele segundo pastor. E o nosso irmão em Cristo, muito curioso, quis fazer um teste com Deus. Como é que diz mesmo em sírio ou em árabe? Como é que chama mesmo o da ordem de comando? Que eu quero ver se elas me seguem. E falam: sigam-me. Sigam-me. Nenhuma deu um passozinho para frente. Elas não ouviam, não reconheciam a voz do pastor. Me dá o seu manto, me dá o seu cajado, me dá o seu chapéu. Eu vou me disfarçar de você, para ver se elas me seguem. E ele fez aquele aparato todo: sigam-me.
E as ovelhinhas estavam ali quietinhas. As ovelhas, elas seguem o seu pastor. Se tem ovelha aqui em Díram que não está seguindo o pastor da igreja onde elas estão, cuidado. Os lobos estão ao redor. E o pastor não é caçador de lobo. O pastor é pregador de palavra. O pastor ora com a igreja. O pastor ama cada um de vocês. Mas eu não posso cuidar de todas as coisas de vocês fora da casa de Deus. Eu não posso cuidar coisas de vocês que não estão dentro da palavra de Deus. Muitos pastores por aí estão prosperando individualmente. É uma briga para ter programas de TV. É uma briga para escrever livros, lançar CDs e DVDs. Começam a enriquecer por causa do Evangelho. Isso não está na palavra de Deus. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, eu quero dizer que primeiro por obrigação e depois por amor a Deus, eu leio a Bíblia 4 vezes por ano. A cada 3 meses eu leio a Bíblia uma vez. Estava discutindo aqui um dia com o pastor Jorge aqui no nosso escritório. E quando eu falei para ele que lia a Bíblia a cada 3 meses, ele ficou surpreso. Mas eu gosto. É algo pessoal. Eu nunca mandei vocês lerem a Bíblia em 3 meses, mandei? Eu peço, leia um versículo que seja por dia da palavra de Deus, porque isso é pasto, é alimento, fortalece, liga, cura, atrai, abraça. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. O Evangelho de João, vamos para o Novo Testamento, no capítulo 10, é o 4º Evangelho, para achar mais rápido, já traz para os nossos dias de hoje. Jesus Cristo, como pastor da igreja. Jeremias e Ezequiel falavam pela boca de Deus. Jesus foi considerado o Cordeiro perfeito, porque através dele se acabou todos os holocaustos. Não se pagava mais nada pelas nossas vidas. O preço foi Jesus Cristo. E o Evangelho de João relata uma passagem interessante sobre o bom pastor. Capítulo 10, diz a palavra de Deus: em verdade eu vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas vai por outra parte, esse é ladrão e salteador. Está falando de pastores, viu? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. A porta é a igreja de Deus. O pastor é Jesus Cristo. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Se você ouvir mais a voz do pastor,
do que a voz da internet, do que a voz do boteco, do pub. Talvez você aprenda a diferenciar melhor o que é para a tua vida, aquele que vai te dar algo para a tua vida ou não. Tem muito crente dando muita importância para o que está vindo na internet. E tem coisas boas na internet, viu? Mas tem muito lixo. Quem passa muito tempo de frente do computador está correndo um risco de se contaminar também. Com várias coisas, com futilidades, com coisa que não leva a nada. Com muita falação, cuidado. Com pornografia. Porque passa ali, ó, na sua frente. E a tua alma, se ela não estiver ancorada no Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, te atrai, te leva para aquilo ali. Porque são sentidos, são sentimentos. Cuidado com o que você ouve aí fora, em troca do aquilo que você ouve da boca do pastor da tua igreja, da boca dos pastores que estão pregando aí na internet. Tem muito pastor pregando. Agora conhece a palavra de Deus, para ver se o que eles estão pregando é aquilo que está na Bíblia Sagrada. Porque tem pastores que estão pregando asneiras, sujeiras, estão se alimentando, comendo a gordura da ovelha, pegando a lã dela para se aquecer, estão se enriquecendo através dos fiéis da igreja. Fujam das vozes que vocês não conhecem. É o alerta do teu pastor. Verso 6, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falava. Muitas vezes o pastor está falando aqui as coisas e vocês não estão entendendo. Mas se você começar a orar, pedir a Deus para discernir isso na tua mente e no teu coração, se você começar a ler a palavra de Deus com mais frequência, se você começar a ter mais comunhão com seus irmãos e irmãs em Cristo, você vai começar a compreender melhor as coisas de Deus. E os laços do inimigo ao teu redor vão continuar sendo apenas laços. A Bíblia diz que a maldição sem causa não tem efeito. E eu creio na palavra de Deus. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, verso 7, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Muitos se apresentaram como Messias, falsos profetas, enganadores, e eles vão voltar, a Bíblia diz, nos finais dos tempos, para enganar até nós, os eleitos de Deus, se assim Ele permitisse. Mas o amor de Deus, o zelo dele para com as nossas vidas é tão grande, que isso não vai ser permitido. E nós não seremos enganados, porque nós temos um selo com o Senhor. Eu sou a porta, verso 9, se alguém entrar por mim, será salvo. Aleluias. Pergunta para quem está do teu lado, você crê na salvação? Se não cria até agora, presta atenção à voz do teu pastor. A salvação existe. É Jesus Cristo. É a porta da igreja que está aberta. Mas é também a nossa vida fora da igreja. Eu já ouvi aqui nesta cidade, infelizmente, pessoas reclamando que tem fulano e beltrano, que aqui na igreja se comportam de uma maneira, mas lá fora se comportam de outra. E o pastor não é Deus,
Ele não é onipotente, não é onisciente e nem é onipresente, ou seja, ele não está presente em todos os lugares. Ele não tem o conhecimento da ciência e ele não tem o poder de Deus. O pastor é limitado porque ele é um homem igual a vocês, é um filho de Deus, é um servo de Deus, é um irmão em Cristo como vocês são. Mas eu falo, eu repito, eu insisto. Aí vem na terça-feira, um ou outro, pastor, está assim, está assado. E o pastor está lá, às vezes doido para dar uma cacetada, mas abraça, chora junto, ora, porque Deus me colocou vocês nas mãos e eu não posso permitir que a mentira, o engano se apossem da sua vida. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. E eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Não é só para ter vida, não. É para ter abundância de vida. Só que a abundância não é ouro e prata, não. Abundância é saúde física. Abundância é o relacionamento matrimonial. Abundância é terem filhos respeitosos aos pais. Essa abundância do Senhor é para todos. E alguns às vezes não têm. E nós temos que mostrar através da palavra que se pode conquistar essa abundância. Eu já ouvi, porque eu saí ferido da igreja X, o pastor Y. Você pode ter sido ferido sim, porque eu também já fui e sei o que é isso. Só que a gente tem que largar isso para trás. Porque o nosso pastor não nos fere nunca. O nosso pastor não nos engana nunca. Ele é o Senhor eterno das nossas vidas. Eu sou o bom pastor, verso 11, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e eu dou a vida pelas ovelhas. Aqui Jesus já se prepara para dizer que a vida dele vai ser dada em troca das nossas vidas. Não sei se você já ouviu isso alguma vez. A vida de Jesus Cristo foi dada por você, que está aí assistindo agora no site da igreja esta mensagem. Quando se comemorou o aniversário da igreja inglesa aqui, 250 anos por aí, né? O pastor Cris, ele falou como era o princípio aqui. Os pastores iam de Norwich todos os domingos pregar a palavra de Deus aqui em Durham. Fácil, né? Quando eu estava na igreja de Leeds, acho que vocês já sabem, eu viajava todo sábado, quase 700 quilômetros, 370 milhas, para ir pregar a palavra de Deus. Moleza, ia de carro, ia de trem, cansava, porque é longe, mas eu tinha um conforto. Esses pastores de Norwich vinham andando, põe aí 25 quilômetros, 27, sei lá, daqui para Norwich. Por um lado, hein? Porque depois de pregar a palavra de Deus, eles voltavam andando também.
Pastores. Pastores. O pastor é Jesus. Está aqui no Evangelho de João, bem claro. A porta está aberta. A porta que vocês estão vendo ali aberta agora. E a porta que esse texto aqui nos remete é a porta do céu. Ela está aberta, meu querido e minha querida. E se você não tem consciência disso, você está perdendo um tempo danado aí onde você está. Se você não crê na salvação de Jesus Cristo na sua vida, se você não crê que vai à eternidade, que vai estar com o Pai, você está perdendo um tempo precioso da sua vida. Mas se há esse engano na sua mente e no seu coração, se há essa mentira, às vezes até que foi plantada pelo inimigo, na fragilidade da nossa alma, eu quero te dizer que o pastor passa, o pastor vai embora, o pastor pode até cair, mas Jesus fica. Jesus permanece. Jesus é o pastor da tua vida, é o Senhor da tua casa, é o dono da tua vida e da tua família. Esse não falha. Já estamos finalizando. Vamos ali para o livro de Hebreus. Depois que você pegar quase todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, já depois Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, aí você chega na carta aos Hebreus, atribuída por alguns estudiosos ao apóstolo Paulo, pela maneira como ela foi escrita. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que está na palavra de Deus, e não quem a escreveu, porque a inspiração é um só. Essa Bíblia que você está segurando aí na sua mão, meu querido e minha querida, tem 66 livros. Se for a Bíblia de Deus, porque tem algumas Bíblias por aí que tem mais, e outras que tem menos, porque não interessam certas coisas de Deus para a sociedade moderna de hoje. E esses 66 livros foram inspirados por Deus aos seus 44, eu acho que 44 autores. Hebreus 13 é o último capítulo dessa carta aos Hebreus, ao povo de Deus, escolhido por Deus. Um dia a gente vai descobrir a razão disso daí. Diz assim, no capítulo 13, vou ler primeiro 2 versos e depois nós vamos para 3 mais na frente. O verso 7 e o verso 8, diz a palavra de Deus: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e será para sempre. Esses pastores aqui chamados guias, são pastores. Naturalmente, quando é endereçada essa carta ao povo de Deus, esses pastores já haviam morrido. Eram os guias. Imitai a fé dele. Atentai ao que eles falaram. Porque Jesus Cristo foi, é e será. Amém? Mais na frente, no verso 14 desse mesmo capítulo 13, diz: na verdade, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Aleluias. Aqui nós estamos de passagem, gente. É muito rápido o nosso tempo aqui na terra. Eu me lembro quando eu era jovem. Fazia coisas erradas, meus queridos. Eu não tinha um pastor falando para mim, ou se ele falava eu não dava importância. Mas vou falar um erro
que é erro, né? Pecado. Mas me lembro da minha juventude. Eu tinha 14, 15 anos de idade. Era magrinho, vocês podem não acreditar, mas eu já fui magro. Mas eu era assim meio alto, ou alto e meio para aquela idade. Mas com 14, 15 anos de idade, mesmo sendo compridinho, eu não podia entrar em filmes de 18 anos. Aí eu ia lá e mudava a minha data de nascimento na carteirinha, para assistir o que eu não podia assistir, eu não devia assistir. Eu falo hoje na liberdade do Espírito Santo, porque aquela cruz sepultou isso também, como até coisas piores que eu fiz na minha vida, mas que o amor de Deus limpou. O sangue de Cristo purificou, e a Bíblia Sagrada está me encaminhando para esse encontro. Eu tenho uma convicção tão grande desse dia, meu querido, minha querida. As minhas filhas, a Sara principalmente, reclama muito, porque às vezes eu falo da morte, mas não sei se é só por causa da morte, porque ela é jovem, talvez eu com 16, 17 anos, eu também fugiria da morte, né? Mas é que eu falo com muita naturalidade, e eles não conseguem enxergar, os jovens principalmente não conseguem enxergar isso com naturalidade. A morte deve ser algo especial. Eu escrevi aí um livro, vamos assim chamar, que eu falo que uma vez em Manchester, eu fui pregar lá sobre a morte, como uma coisa natural no dia a dia do cristão, e deve ser, hein? E deve ser. Mas durante a pregação, eu mandava um olhar para o outro assim do lado e dizia: sorria, você vai morrer. Meu querido, minha querida, tinha um irmãozinho lá, não sei se de onde ele era, que à medida que a pregação ia continuando, o olho dele ia ficando maior, e eu fiquei com medo. Vai que esse olho dele pula fora aí. E ele ia sentando na cadeira. Eu me lembro até quando a gente está voando, né? Tá fazendo algum voo, e a turbulência lá em cima, né? Não sei se vocês já prestaram atenção, mas a gente costuma ir descendo. O avião vai balançando e a gente vai se encolhendo na cadeira. E esse irmãozinho também ia se escondendo ali na cadeira, à medida que eu falava da morte, e sorrindo. É estranho, claro que é. Mas nós vamos ter esse encontro com Deus um dia. A Bíblia diz que a morte vai ser a última batalha das nossas vidas. E eu creio nisso. Mas eu creio também, e às vezes isso não é motivo de alegria para as ovelhas deste pastor, que pode ser que nós nem experimentemos a morte se Jesus voltar. E os sinais desse mundo aí fora estão cada vez mais claros para mim que essa vinda se aproxima. E o pastor tem que preparar a igreja até para essa hora. Se não quiser sorrir, não sorria, mas nós vamos morrer. A cidade permanente é Jerusalém celestial. Não é nem aquela Jerusalém que está ali fincada no território de Israel. Divisas, de intrigas, de mortes, de ódios. Muitos deles, ou a maior parte deles, gerados pela desobediência do povo de Deus ao cumprimento da sua palavra. Eu me lembro quando Jesus estava sendo entregue à morte, e Pilatos, que governava naquela época, por mais de uma vez tentou soltá-lo. E os sacerdotes, os anciãos, os judeus influentes, negaram. E ainda disseram que o sangue deste homem caia sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Está caindo sangue em Israel ainda por causa
da desobediência do povo de Deus. Não ouvir os pastores de Deus, não ouvir os Jeremias, não ouvir Ezequiel, não ouvir os seus profetas. Os velhos pastores deixaram marcas. Nós lemos os versos agora em cima daqueles que já morreram. Aqui no verso 15 diz, do capítulo 13 de Hebreus: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Se você recebeu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas, você não pode se envergonhar de confessar o seu nome. Os jovens, sempre os jovens, e eu vou ter que dar outro exemplo. As minhas filhas oram por obediência, mas elas ficam embaraçadas quando eu estou orando num restaurante, por exemplo, quando a gente vai comer. É natural até. Mas os teus lábios têm que proclamar o que o Senhor já fez por tua vida, em todas as condições em que você estiver vivendo. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Quantas vezes nós temos pregado aqui nesta igreja que nós devemos nos aproximar uns mais dos outros, para dar as mãos, não para empurrar, para abraçar, não para repelir, para dar uma palavra de amor, não maldizer. E às vezes nós temos praticado as coisas de Deus ao contrário. Se isso está servindo para alguém aqui, dê glória a Deus, porque o Senhor fala através da sua palavra. Verso 17: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vossa vida. Os guias aqui, relembrando, são os pastores. A palavra fala: obedecei, sede submissos. O pastor vela pelas suas vidas. Às vezes eu não faço nada, só oro. E parece que o meu corpo levou uma surra de tantas dores quando eu me levanto de onde eu estou sentado. Aqui fala que eu vou prestar conta de cada um de vocês diante de Deus. A Bíblia fala que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Outro dia a gente prega sobre isso. Todos, pastor e ovelhas. Antes do verso final desta tarde, eu quero falar de um pastor. É uma história, não sei se verídica, que ele tinha um tremendo ministério. E na igreja, que ele já estava há alguns anos, sentava-se ali onde está a Cristina, por ali por trás, a vovó, desculpa chamar de vovó, mas com tanta criança do lado. Sentava uma senhorinha de muita idade. Não sei se chegava a ser uma presbítera, uma anciã da igreja, mas ela estava sentadinha ali. E como alguns de vocês, de vez em quando, dão aquelas cochiladas aqui, no templo, que isso é coisa de ovelha mesmo, às vezes dormir durante a pregação do pastor, né? Tem gente rindo, hein? Estou vendo. Mas ela ficava ali sentadinha na cadeira dela, e de cabecinha baixa. E um dia, elas estavam lá, na fila, na porta do céu. E o pastor
daquela igreja estava na fila. E a velhinha logo atrás dele. Parece que não largava do pastor a ovelha, hein? Que bênção! Até mortinhos lá na fila do céu. E o pastor recebeu o seu galardão. Jesus olhou para ele: toma isso, filho, pelo que tu fizestes na tua caminhada comigo na terra. E ele saiu feliz. E logo em seguida, aquela irmãzinha velhinha estava lá e o Senhor falou: toma, irmã, pelo que tu fizestes. E foi um pacotão. Foi um galardão enorme que a velhinha quase que não consegue segurar. Porque Deus dá o que quer. O pastor não aguentou e voltou. Mas, Senhor, eu estava ali pregando todos os dias, eu levei não sei quantas pessoas aos teus pés, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a irmã, tudo bem, ela também estava na igreja, tudo bem. Mas ela passava quase todo o culto ali, sentadinha lá no fim, às vezes dormindo e tal. Não, meu irmão, você conseguiu muito no teu ministério, mas parte do que você conseguiu foi fruto da oração e da intercessão daquela irmãzinha ali no fim da igreja. Velem pela vida do vosso pastor, porque o vosso pastor vela por cada um de vocês. 1 Coríntios 10. Esse nome me dá arrepio, viu, Glauco? Me lembro Coríntios. Eu costumava dizer assim, olha, 1 Coríntios 1, capítulo 2, só para perder o Coríntios. 1 Coríntios 10, um verso, o verso 12. Guarda no teu coração esse verso, porque já está no coração do teu pastor há muitos anos. Eu nem sonhava estar aqui no Reino Unido, e já guardava isso no meu coração. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, para que não caia. É o seu pastor. Feche os teus olhos. Feche teus olhos aí onde você está também. Você que está assistindo o final desta pregação. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas ovelhas que colocastes nas minhas mãos. Tu és testemunha, Pai, que eu tenho clamado todos os dias pela tua capacitação para cuidar deste rebanho. Eu sei que tu és a porta, eu sei que tu és o meu pastor, e sei que nada me faltará. No nome de Jesus Cristo, derrama, Pai, sobre cada uma dessas vidas e das suas famílias, bênçãos sem medida, mas principalmente bênçãos necessárias para fazer-nos discernir os pastos desta vida. Aqueles que são plantados por ti, o trigo, e aqueles que são plantados pelo diabo, o joio. Dá-nos o discernimento de separá-los e nos alimentarmos cada vez melhor para chegar um dia diante de ti, na cidade que buscamos e não nesta, e podermos estar aos teus pés, louvando e adorando o teu nome,
Senhor e Criador das nossas vidas. No nome de Jesus, a igreja diz amém. A igreja pode repetir amém. A igreja dá uma salva de palmas a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.